Glória a Deus. Irmãos, quem aqui já teve a alegria de possuir um terreno, de comprar um terreno, ter a alegria de pagar o terreno, né? Porque comprar é a primeira parte, mas a parte doída é pagar. Não é uma coisa boa a gente conseguir comprar um terreno, uma terra nossa, né? E pagar? Pois é, isso é muito bom mesmo. Mas se você for morar em Tóquio, você está perdido, porque Tóquio é um dos lugares cujo metro quadrado é mais caro do mundo, em Tóquio, porque não tem espaço para ninguém, não tem lugar. Então, quando alguma coisa é posta à venda, custa uma fortuna. Mas quem seria capaz de me dizer no mundo de hoje qual é o território mais disputado de todos? No mundo de hoje. Qual seria o território mais disputado de todos? Alguém tem um chute? Geograficamente falando? Não, responde a pergunta. Como é que você responde a pergunta com outra pergunta, rapaz? Que história é essa? Uma pista. Pista? Tá nesse mundo. Não, em qual continente? Israel? De fato, Israel é um dos territórios mais disputados, sempre foi, né? Na história. Mas, na verdade, o território mais disputado de todos no mundo de hoje é a nossa mente. Os nossos pensamentos, a nossa capacidade cognitiva, o nosso poder de pensar, decidir, escolher. Esse é, sem dúvida, o território mais disputado de todos. Né? Tente pensar na mente humana não como algo apenas, como direi, subjetivo, mas como algo real, como algo concreto, como se fosse um território, uma faixa de terra, uma ilha ou alguma coisa assim. Vamos tentar pensar na nossa mente como algo assim. Porque todos os formadores de opinião, os produtores de conteúdo, né, os influencers, os coachings, as mídias sociais, os políticos, todos estão ávidos para conquistar esse território e ditar a maneira como nós devemos pensar e o que nós devemos escolher. E por trás de todos esses atores que disputam o território da nossa mente, estão indústrias bilionárias, trilionárias, né, querendo colocar os seus produtos dentro da nossa casa. Mas primeiro eles precisam ser postos dentro da nossa mente. Então nós vivemos numa sociedade de consumo onde a coisa mais cara e mais preciosa que existe não são os bens que elas produzem, mas as mentes que elas querem alcançar. Então, a nossa luta nesses tempos pós-modernos é, sobretudo, uma luta em defesa da nossa liberdade de pensamento, de expressão e de exercer a nossa vontade. Essa é a nossa luta. De preservar a nossa liberdade de pensamento, de sentimento, de expressão e da vontade. E considerando que nós somos cristãos, né, admitimos por profissão de fé que a nossa vontade é orientada pela palavra de Deus, então isso significa que a nossa luta é para que nós consigamos expressar nas nossas vidas a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus neste mundo. Essa é a nossa luta. A luta pelo direito de liberdade de fazer aquilo que Deus planejou e determinou para cada um de nós. E não pense você que isso é algo simples e fácil, e que ninguém vai se opor à vontade de Deus, porque tudo que se faz nesse mundo é em oposição à vontade de Deus. Então é nessa direção que devem se orientar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Não é? Pois bem, é sobre isso que trata o nosso texto dessa manhã. A liberdade de pensar, de sentir e de agir de acordo com a mente de Cristo. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Ok?
Filipenses capítulo 4, versículos 2 a 9. Filipenses 4, 2 a 9. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo privilégio de tê-la aberta mais uma vez diante de nós e a liberdade de ler o que ela diz, aprender com ela, a fim de que nós possamos caminhar na nossa jornada cristã nesse mundo de um modo agradável a ti, de tal maneira que o Senhor seja louvado e engrandecido com as nossas palavras, ó Deus, frutos de um pensamento cristão saudável, ó Deus, sobretudo baseado na tua palavra, estruturado naquilo que as Escrituras dizem. Esse é o nosso desafio, Senhor, e nós não podemos vencê-lo sem que o Senhor nos ajude. Então pedimos, ajuda-nos a compreender e a pôr em prática aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar nesta manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por toda a carta aos Filipenses, nós podemos ver uma constante, um contínuo invariável, que determina o ponto principal da intenção do autor, que é o quê? A posse e o controle dos pensamentos e dos sentimentos por parte dos filipenses. A posse e o controle dos pensamentos e dos sentimentos. Então, nós vamos examinar aqui o contexto, né, e eu peço que você tente acompanhar comigo, se você não for hábil para mexer para lá e para cá nas páginas, apenas ouça, e depois você pode ouvir a gravação de novo e anotar todos os versículos que nós vamos citar. Mas, por duas vezes, alma e mente, ou coração e mente, aparecem aqui no texto da carta. No capítulo 2, versículo de número 2, na última parte, o apóstolo Paulo diz sobre ser unidos de alma e mente. No capítulo 4, versículo 7, ele diz que a paz de Deus pode exceder todo o entendimento e guardar o coração e a mente. Então, eu não sei se você é tricotomista ou dicotomista, não sei se você acredita que o ser humano é dividido em corpo, alma e espírito, ou se você entende que alma e espírito são a mesma coisa, não faz diferença. O que importa é saber que nós não somos apenas corpo, mas que também somos alma ou espírito. E que não somos apenas alma ou espírito, nós somos também corpo, ou seja, nós somos essa integração de alma e espírito, né? Ou espírito e corpo. Então, nós somos uma integralidade. Então, quando Paulo fala aqui a respeito do coração e da mente, ele está falando dos sentimentos e dos pensamentos. E é isso que importa gravarmos aqui. Quando ele fala alma e mente, ele também está falando dos sentimentos
e dos pensamentos, ok? Então, essa é basicamente o fundamento de tudo que Paulo vai dizer aqui. Tudo tem a ver com alma e mente, ou com espírito e mente. Então, quando eu disser alma e mente, ou espírito e mente, estou falando da mesma coisa, ok? Combinado? Muito bem. Então, capítulo 1, versículo 7, Paulo vai falar, vai citar a primeira vez, falar sobre o pensamento. Ele vai dizer o que ele pensa dos filipenses. E são pensamentos bons. Nós podemos ler isso no verso 7. No verso 9, ele fala do conhecimento e da percepção, que são faculdades do pensamento. No versículo 10 do capítulo 1, ele fala do discernimento, a capacidade de aprovar ou reprovar coisas. No verso 12 e 13 do capítulo 1, ele fala sobre a influência do pensamento cristão, quando através da pregação de Paulo, toda a guarda pretoriana veio a crer. No verso 17 do capítulo 1, ele fala do que pensam os seus opositores. Eles têm maus pensamentos, eles pensam coisas ruins. No verso 25 do capítulo 1, ele fala do convencimento, né, a respeito de como nós devemos nos deixar convencer pelo propósito e a vontade de Deus, assim como ele foi convencido. No versículo 2 do capítulo 2, ele fala sobre a necessidade da igreja de Filipos ter o mesmo modo de pensar. No verso 3 do capítulo 2, ele fala sobre considerar, que é o que? Uma concessão do pensamento, quando a gente pensa e considera a possibilidade de ceder a isso ou aquilo, não é? Então, ele também fala sobre o mesmo modo de pensar no verso 5 do capítulo 2, depois de novo considerar no verso 6 do capítulo 2, ele fala depois no capítulo 3, de 7 a 8, quando ele considerou as coisas deste mundo, todas elas, um lixo, todas as glórias deste mundo, ele considerou e considera por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele fala que o seu grande objetivo é conhecer a Cristo, versículo 10 do capítulo 3. No capítulo 3, versículo 15, ele fala sobre este modo de pensar, né, que é o modo que ele propõe para a igreja de Filipos, ou seja, o mesmo modo de pensar que ele tem, o desejo de alcançar o prêmio da soberana vocação. No verso 19 do capítulo 3, ele fala sobre as pessoas que só pensam nas coisas terrenas, nós vimos isso domingo passado. No verso 2 do capítulo 4, de novo, ele fala sobre o mesmo modo de pensar. No capítulo 4, versículo 5, ele diz que nós devemos pensar de forma moderada. No verso 7, fala sobre o entendimento que Deus traz aos nossos pensamentos. No versículo 8 e 9 do capítulo 4, ele diz sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. E no versículos 11 e 12, ele fala sobre aprender. Ele diz, eu sei porque aprendi. Eu aprendi a controlar os meus sentimentos, então eu sei viver com abundância e sei viver com escassez. Bastante coisa, né, irmãos? Então, veja como a carta, ela é toda trabalhada em cima desse conceito de pensar, do pensamento, da necessidade de pensar bem, né? Já citei aqui uma vez o título de um livro do Mário Sérgio Cortella, Pensar Bem Faz Bem. Isso combina com o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Coríntios. Pensar bem faz bem. E pensar bem é pensar como um cristão. É pensar com a mente de Cristo. Mas ele também fala dos sentimentos. No capítulo 1, versículo 8, ele fala sobre saudade e afeto. No verso 9, ele fala sobre amor. No 10, ele fala sobre sinceridade e inculpabilidade. No verso 14 do capítulo 1, ele fala sobre os sentimentos estimulados, como a coragem. No verso 15 do capítulo 1, ele fala de inveja, rivalidade e também a oposição a isso que é a boa vontade. No capítulo 1, versículo 17, interesse pessoal e sinceridade. No verso 18, fingimento, sinceridade e alegria, ele fala 2 vezes de alegria. No verso 20 do capítulo 1, ele fala de expectativa, esperança e ousadia. No verso 23 do capítulo 1, ele fala de desejo. No 25, de alegria na fé. No 28 do capítulo 1, ele fala sobre intimidação. Já no capítulo 2, verso 1, ele fala de afeto, sentimento de compaixão. No 2, verso 2, ele fala de alegria. No 12 e 13, de temor e tremor. Ele fala sobre o querer e a boa vontade.
No verso 2:15, de novo, sobre inculpabilidade. No 17:18, ele fala sobre contentamento, alegria. De novo, contentamento e alegria. No 19:20, ele fala sobre se sentir animado, sobre o mesmo sentimento, de sinceridade. No verso 26 do capítulo 2, muita saudade, angústia. No 27, tristeza sobre tristeza. No 28 a 29, ele diz, fiquem alegres, menos tristeza e toda alegria. No verso 18, ele fala que já escreveu a eles até chorando a respeito de determinados irmãos na igreja e sua má conduta. No capítulo 4, versículo 1, ele fala de novo, muita saudade de vocês. Ele fala sobre minha alegria. No verso 4 do capítulo 4, alegre-se no Senhor, de novo alegre-se. No verso 6 do capítulo 4, ele fala que está sobre preocupação e ansiedade, que nós não devemos guardar no coração. No verso 10, ele fala sobre o fato de estar muito alegre. E no verso 11, ele diz que aprendeu a viver contente. Percebe como pensamento e alegria, pensamento e sentimento estão presentes em toda a carta. Nós temos aqui o pano de fundo dos versos 2 a 9 do capítulo 4. Paulo vai expressar as suas preocupações em relação ao modo de pensar dos filipenses, na verdade, sobre como eles pensam, o que eles pensam sobre os seus próprios pensamentos e os seus sentimentos. Você já parou para pensar sobre os seus pensamentos? Você já se preocupou alguma vez sobre as coisas que você pensa? Se essas coisas que você pensa são coisas que você devia pensar nelas ou não? Se esses pensamentos estão de acordo com a palavra de Deus, irmãos, isso não é filosofia, não. Isso daqui é vida cristã na prática. Porque se nós não nos preocuparmos com o que está ocupando o nosso pensamento sobre o que nós pensamos, isso significa que a nossa mente está pronta para acolher qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer ideia. Entende? É com isso que os políticos contam. E é por isso que eles nunca mudam. Já percebeu que propaganda nunca muda? Essas propagandas políticas nunca mudam. É sempre aquela marchinha. Por quê? Porque eles sabem que isso vai fazendo aquele mantra na nossa mente e a gente vai ficar com esse troço na cabeça. E como nós não pensamos e não procuramos saber qual seria a melhor opção para nós votarmos, no dia lá, aquela marchinha vai ficar na nossa cabeça e nós vamos votar naquele sujeito por causa da marcha. Isso, irmãos, são estratégias de neurolinguística. É uma ciência que possui técnicas que podem moldar o nosso pensamento. Isso é usado o tempo todo nas mídias sociais, na televisão, nas novelas, principalmente, graças a Deus que aqui não tem ninguém que gosta de novela e que também muito menos que assista. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso está presente o tempo todo, irmãos, no discurso desse pessoal, formador de opinião, dessa turma que ganha uma fortuna, recebe muito dinheiro para nos encher a cabeça de besteira na mídia. Recentemente, eu fiquei sabendo que um personagem que ele é um formador de opinião, né, produtor de conteúdo para o YouTube, meus irmãos, se eu disser que ele não tem nada de bom a dizer, eu vou estar ainda elogiando essa pessoa. E eu descobri que esse cara está muito rico mesmo. Ele ganhou até viagem para os Estados Unidos para participar de um evento extraordinário lá, dentro da mesma área que ele milita aqui no Brasil, produtor de conteúdo. Então, até a palavra conteúdo hoje no nosso mundo, ela perdeu um pouco do sentido, porque a maior parte daquilo que é chamado de conteúdo não tem nenhum conteúdo, na verdade. São coisas vazias. Então, Paulo está aqui preocupado com algo legítimo, muito importante, que nós deveríamos prestar muito mais atenção. Como é que o modo de pensar e sentir afeta a minha vida? Facilita ou atrapalha o meu progresso na fé, o meu conhecimento de Cristo? É isso que Paulo está trabalhando aqui. Quando você estiver procurando um bom livro para ler,
eu vou te dar uma ótima dica. Compre um livrinho chamado Crer é Também Pensar, John Stott. É um livrinho que você vai ler no horário do almoço. Enquanto você faz aquele horário do almoço ali, você pode ler. Ou de manhã, na hora do café, talvez você consiga ler, dependendo do tempo que você demore para tomar café. Mas não se engane, é um livrinho fininho, mas o conteúdo dele é uma bomba. E vai fazer você pensar muitas coisas a respeito do teu pensamento cristão. Refletir sobre como você deveria se preocupar muito mais com isso. Então, Paulo está aqui abordando essa questão, sobretudo levando em conta que a liberdade de pensamento, sob a perspectiva paulina, né, inspirada por Deus, ela só pode ser realmente alcançada tendo-se em conta a mente de Cristo como ponto de partida. Né? Se você olhar em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar a respeito dessa questão, do fato de que o Espírito Santo, ele traz os pensamentos de Deus, ele nos ajuda a entender os pensamentos de Deus e reproduzi-los em ações, em atitudes práticas, concretas na vida. E no finalzinho lá do capítulo 2, ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Em que sentido? Nós temos a mente de Cristo revelada nas Escrituras. Nós temos a mente de Cristo à medida em que nós conhecemos a palavra de Deus e aquilo que Cristo deixou para nós. Então nós alcançamos aquilo que Cristo pensou e o que Ele transmitiu para nós através dos evangelhos. Então, irmãos, é sobre isso que Paulo está falando aqui. Eu quero pedir a sua atenção nesta manhã para a gente pensar um pouco sobre essa questão, como isso nos afeta. Toda essa sessão também é marcada pela nota escatológica. Nós vimos no domingo passado como Paulo vai falar a respeito da preocupação que devemos ter com a vida no porvir. Não é? Então, a exortação que Paulo traz aqui, ela deve ser levada em conta à luz da compreensão de que Cristo está às portas. E aqui está a linha de chegada da carreira cristã. E é nesse ponto da linha que nós alcançamos o descanso, recebemos o prêmio e a recompensa. Não é? Então, ele vai falar aqui no verso 2 do capítulo 4, ele vai dizer: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Será que ele quer dizer que nós temos que ter um pensamento uniforme, todos nós pensarmos a mesma coisa, tipo um sistema onde várias mentes são conectadas a uma máquina e nós sempre pensamos a mesma coisa? Será que é isso que Paulo está dizendo? O mesmo modo de pensar? Bom, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 2, nós vamos ver sobre o que ele está falando, né? Ele diz aí no verso 2, aliás, no verso 1, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, o mesmo modo de pensar, essa mesma compreensão a respeito do que Cristo trouxe para nós e do que nós devemos reproduzir em termos de imitação de Cristo. Porque nós vimos que logo no capítulo 2, ainda no verso 5, ele vai dizer que nós devemos, de novo, ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui para Síntique e para Evódia, que em algum momento tiveram um desentendimento na igreja que estava afetando a comunhão da igreja. E então ele disse: olha, vocês precisam se entender. Vocês precisam ter a mesma mente em Cristo, no Senhor. Meus irmãos, a comunhão da igreja, ela precisa ser mantida a todo custo, e nós precisamos pagar o preço que for necessário para manter essa comunhão, porque nós estamos todos no Senhor. A questão aqui não é o que me agrada, o que te agrada, ou o que agrada a maioria, em detrimento da minoria. Não, a questão aqui é o que agrada ao Senhor, porque nós estamos no Senhor. Esse é o ponto aqui.
Então, a nossa vida como cristãos, na comunhão da igreja, ela deve ser uma vida que tem como objetivo agradar o Senhor. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, agradar ao Senhor. Então, tudo aquilo que agrada ao Senhor deve ser o meu alvo, a minha meta. É o lugar onde eu quero chegar. E é isso que ele está dizendo para essas irmãs: olha, procurem se entender, encontrem uma via de diálogo entre vocês, e ainda que vocês tenham diferenças, procurem ajustar essas diferenças, de modo que, ainda que pensamentos diferentes vocês tenham, mas vocês possam ajustar esses pensamentos e essas ideias andando em unidade. A questão aqui é viver em unidade. Unidade não é uniformidade. E só há unidade onde há diversidade. Ok? Então, nós já falamos sobre isso aqui bastante quando trabalhamos a carta de Paulo aos Efésios, né? Mas ele também vai seguir no verso 3, dizendo: peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Agora surge aqui um enigma. Ele fala sobre um companheiro, fiel companheiro de jugo, mas ele não cita o nome. E esse fiel companheiro de jugo, ele pede que ajude a Evódia e a Sintique, ou seja, que sirva como interventor nessa diferença, nesse desentendimento que existe entre as irmãs, que ele as ajude a encontrar o diálogo, a encontrar o caminho do entendimento, para que elas fiquem bem, para que a comunhão delas, a unidade delas permaneça, seja restaurada, e com isso a igreja também seja favorecida. E por que Paulo diz isso? Porque ele diz, porque elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus. Ou seja, Paulo, ele tem carinho por essas irmãs, ele sente, de algum modo, se sente em dívida com elas, porque elas cooperaram com ele, são cooperadoras. Então, irmãos, a gente aprende aqui duas coisas. Primeiro, que na igreja primitiva também havia carnalidade. As pessoas também tinham crises de carnalidade, elas também eram capazes de fazer coisas por causa da vaidade do seu coração, de interesses pessoais, como nós vimos agora no capítulo 2. Então, primeira coisa, a igreja primitiva não era perfeita, ela também era constituída de pecadores como nós. Mas há uma segunda coisa que nós devemos nos atentar para ela, que mesmo imperfeitos, nós podemos ser usados por Deus. Deus pode usar as nossas vidas. Nós podemos ser úteis aos propósitos de Deus, mesmo sendo imperfeitos. Elas não eram perfeitas, mas elas cooperaram bastante com Paulo, a ponto de merecerem aqui menção a esse fato, né? Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha só a sensibilidade das palavras que Paulo escolhe. Ele diz assim: olha, tenham o mesmo modo de pensar, porque juntas vocês são uma bênção. Vocês juntas, vocês cooperam. Mas separados, vocês não cooperam em nada. Vocês atrapalham a igreja. Meus irmãos, isso serve para nós. Se nós estivermos juntos, nós servimos a causa de Cristo. Mas separados, é por isso que o diabo trabalha tanto para separar os crentes. É por isso que nós não temos diálogo nenhum neste país, entre as igrejas. Cada um está cuidando do seu próprio feudo, cada um está cuidando da sua própria propriedade, não é, do seu próprio status, da sua própria condição, e estamos separados, totalmente separados. Os pentecostais criticam os tradicionais criticam os pentecostais, não é? Um chama o outro de inconsequente, antibíblico, e o outro chama o outro de frio, e não sei o quê, enfim. E nós não conseguimos encontrar o caminho de diálogo. Por quê? Porque a separação da igreja é o ponto principal do interesse do diabo. E ele trabalha veementemente para fazer isso acontecer. Então, esse é o ponto. Agora, quem seria esse cooperador de quem Paulo diz
provavelmente seria Lucas. O texto não fecha a questão, né? Nenhum comentarista consegue afirmar isso com todas as letras, mas no entendimento de estudiosos como Gordon Fee, Lucas seria o companheiro aqui que Paulo está citando, por duas razões. Primeiro, porque em Atos, capítulo 16, né, o Lucas, que faz ali a narrativa do livro de Atos, ele se inclui, ele sempre fala nós, quando saímos, quando chegamos, fomos recebidos. Então, ele estava presente na fundação da igreja de Filipos. E também no capítulo 20, versículos 1 a 5, depois de alguns anos, né, Lucas também se coloca ali com Paulo nas viagens pela região de Tessalônica, ou seja, também na região da igreja de Filipos, né? E ele também manteve contato com Paulo quando ele escrevia suas igrejas, as igrejas nas cartas da prisão. Depois você pode ler Filemão, versículo 23, 24, onde Paulo vai falar sobre os seus companheiros, quando ele estava na prisão, e entre eles ele menciona Lucas. Então, provavelmente, esse companheiro de jugo ao qual Paulo se refere é o médico Lucas. Né? Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, ele vai falar sobre Lucas como médico amado, ou seja, Paulo tinha grande consideração por Lucas. Então, provavelmente é esse companheiro de jugo que está sendo citado aqui, não é? E depois ele fala também de Clemente, que será aquele que vai ser talvez o discípulo mais conhecido do apóstolo Paulo, né, nesse período pós-igreja primitiva, que foi um dos seus cooperadores também mais, que escreveu cartas também, então, um cooperador que se destacou de várias maneiras, né? E ele fala sobre esses cooperadores cujos nomes se encontram no livro da vida, uma expressão que nós vamos ver depois no livro de Apocalipse, né, no capítulo 3, versículo 5, sobre aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui Paulo está falando sobre a escatologia, ele está falando sobre o livro da vida, ele está falando sobre o ponto de chegada da igreja cristã e de cada cristão. Ok? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos seguir então. Versículo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Paulo vai fazer aqui duas exortações. A primeira é essa: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Isso aqui não é nem um pedido, nenhuma sugestão, é uma ordem. Né? Alegria constante, alegria inabalável, isso é o que deve caracterizar o cristão, irmãos. A nossa alegria não pode depender do que nós fazemos, do que nós conquistamos, mas do que Cristo já fez e já conquistou por nós. É aí que deve estar a nossa alegria. Então, a alegria cristã não morre porque o cristão não morre. Nós passamos da morte para a vida. Então, a nossa alegria, ela deve estar na nossa vocação, e a nossa vocação é a eternidade já. Nós já estamos vivendo a eternidade aqui, irmãos. É claro que de forma embrionária, mas ainda assim já estamos vivendo a eternidade. Quando o irmão me magoa, me ofende, e eu ofereço perdão a ele ao invés da vingança, isso é a eternidade. Quando eu tiro do que é meu, do que me faz falta para abençoar a vida do outro, mesmo sabendo que vai me fazer falta, isso é a eternidade. Quando eu me esforço para servir a Deus com devoção, com fidelidade, com lealdade, isso é a eternidade, irmãos. Essas coisas não são nossas, naturais. Essas coisas são fruto da transformação que nós conhecemos em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Essa deveria ser uma das marcas do cristão, a alegria. Mas, infelizmente, o que é que nós vemos na vida de muitos de nós? É uma alegria condicionante, ou condicionada, né? Se nós conquistamos, nos alegramos.
Se não conquistamos, ficamos abatidos, entristecidos, cabisbaixos. Muitas vezes, nós vemos o semblante cristão, um semblante carrancudo, fechado, abatido, triste, não é? Isso não combina com a nossa fé. O apóstolo Paulo, por ter escrito essa carta, ele é conhecido como teólogo da alegria, porque ele fala muito sobre alegria aqui, entre outros sentimentos, como nós vimos. Então, a ideia aqui é exatamente essa, de entender que a alegria não pode depender de circunstâncias. A alegria cristã, não. A alegria do mundo, sim, mas a nossa alegria, não. No verso 5, ele fala que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Então, aqui, Paulo fala sobre resistir à tentação de se deixar levar pela ira. A palavra moderação, ela seria melhor traduzida como paciência gentil ou como gentileza, amabilidade. Né? Tem o sentido de abrir mão da ira, tem o sentido de abrir mão do sentimento de vingança contra os opositores, de suportar a provação com graça, com gentileza, assim como Cristo mesmo fez e nos ensinou a fazer. Por isso ele começa o capítulo 2, ele começa o verso 5 dizendo: tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa sobre Cristo, e essa pessoa me perguntou: o que é a graça? Por que as pessoas dizem que nós não somos salvos por obras, e sim pela graça? Será que uma pessoa que pratica boas obras a vida inteira, ela não vai para o céu? É uma pergunta que todos fazem, não é, irmãos? E depois ele emendou e disse: será que uma pessoa que fez o mal a vida inteira pode ir para o céu? Eu falei com ele: isso é a graça. Exatamente, você descreveu a graça. A graça é isso. A graça é o favor que Deus nos concedeu ao nos enviar Cristo para nos salvar dos nossos pecados. A graça é a própria pessoa de Cristo. O apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que Cristo, ele foi revelado e revelou Deus a nós, e nós vimos a sua glória e a sua pessoa cheia de graça e de verdade. Então, Cristo é a própria graça encarnada. E ele veio a este mundo para nos salvar, porque nós não podíamos nos salvar. Então, graça é esse favor, é esse benefício que Deus nos concede de sermos alcançados pela salvação, mesmo sem merecermos. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 5, a partir do verso 8. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados quando nós éramos seus inimigos. Então, irmãos, isso nos ensina a entender que nós não podemos pagar o mal com o mal, que nós não podemos oferecer ao outro a nossa vingança ao invés do nosso perdão, porque não foi isso que Cristo nos deu. Ele nos deu o seu perdão quando nós mereceríamos a sua condenação. Então, a primeira exortação é: alegrem-se sempre no Senhor. A segunda é que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Então, nós devemos ter essa graça, essa compaixão, essa misericórdia, porque é isso que nós esperamos receber de Deus, não é verdade? Então, no verso 5, segunda parte, ele diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então, Paulo mostra uma razão para nós nos alegrarmos sempre no Senhor, e ele mostra também uma razão para nós agirmos de forma paciente, de nós agirmos de forma gentil, porque perto está o Senhor. Aqui é um estímulo tanto à alegria quanto à paciência gentil, porque Cristo está perto. Em que sentido? Ele está próximo de nós, ou a sua vinda que está próximo. O que Paulo quer dizer? Na verdade, ele quer dizer as duas coisas. Né?
A julgar pelo contexto aqui que nós temos visto, examinado até no domingo passado, né? Significa que Cristo, Ele está às portas, Ele está por vir. Mas também Cristo está perto no sentido de proximidade, Ele está perto de nós. Paulo une as duas coisas na carta e ele começa citando 2 vezes seguidas o dia de Cristo, no capítulo 1, versículo 6 e versículo 10. Ele fala de Cristo todo o tempo na carta como alguém que está presente, e ele o põe como referência para a nossa vida e para o testemunho da igreja. Então, sim, Cristo está perto de nós, Ele nunca está longe, Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando Ele estava perto de subir aos céus, Ele disse, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito, que seguirá com vocês até o fim. Então, Ele está perto, mas Ele também está às portas. Ele está vindo, meus irmãos. E todos os crentes de todas as eras procuraram conforto e encorajamento para suas lutas do presente, tendo a certeza de que Cristo está vindo, que Ele está às portas. Não sabemos se Ele virá amanhã, depois, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, não sabemos. Mas sabemos que Ele está às portas, Ele sempre está às portas. Ele sempre está por vir. Todas as gerações ansiavam por isso, e a nossa geração também anseia. Meus irmãos, a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer para nós e por nós não é a mudança do cenário político do nosso país, não é a ausência de guerras neste mundo, não é o fato de a violência acabar, não é o fato de a fome no mundo acabar, tudo isso seria muito bom. Mas a melhor coisa que poderia nos acontecer hoje é que Cristo viesse. Essa seria a melhor coisa. Este seria o maior de todos os benefícios, porque aí sim todos os nossos problemas teriam fim. Mas nós podemos orar e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas não podemos desistir de viver. Enquanto estamos aqui, precisamos fazer o nosso melhor. Viver com alegria, satisfação, contentamento, né? Com muita luta e muita determinação de fazer a vontade de Deus. Mas Paulo segue também falando a respeito da necessidade de vencermos a ansiedade. Ele diz, não fiquem preocupados, eu prefiro a versão antiga, que diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. É interessante que ele mostra aqui como nós devemos controlar os sentimentos, pelo uso da mente equilibrada, né? O verso 6, que nós acabamos de ler, ele diz que nós devemos ter paz, que nós devemos confiar em Deus em tudo, e em tudo apresentar ao Senhor as nossas ansiedades, angústias, por meio da oração. Leve tudo a Deus em oração. Esvaziar a mente e o coração de inquietações é possível quando nós chegamos diante de Deus e depositamos todos os nossos fardos aos seus pés. Meus irmãos, a oração é um benefício extraordinariamente grande, mas muito pouco compreendido por nós e muito mal utilizado por nós como cristãos. Nós não gastamos tempo, não investimos tempo na presença de Deus. Chegamos ali, batemos a porta do céu, e quando sentimos que ela vai abrir ou que ela não vai abrir, então logo a gente se levanta e vai embora. Precisamos gastar tempo na presença de Deus, investir tempo na comunhão com Ele, estar diante dEle, simplesmente contemplando a sua formosura, a sua beleza, a sua bondade, a sua grandeza, porque enquanto fazemos isso, Ele vai curando as nossas almas. Ele vai esvaziando os nossos corações de toda angústia, de toda ansiedade, de toda pressa, de toda inquietação, meus irmãos. Nada contra as terapias, mas às vezes a gente gasta uma fortuna com terapeutas, quando a gente poderia gastar muito menos se nós gastássemos mais tempo em oração na presença de Deus. Essa é uma luta que nós travamos desde o dia que nos convertemos.
E lá nós pensávamos assim, não, quando eu for um crente maduro, eu vou ter uma vida de oração exemplar. Eu tenho certeza que ninguém aqui nessa manhã se julga dono de uma vida de oração exemplar. Nem eu, nem vocês. Estamos muito aquém, meus irmãos. Então precisamos também pensar um pouco sobre a nossa própria vida de oração. Percebe? Paulo está nos convidando a pensar sobre todas essas coisas, sobre os nossos sentimentos, sobre as coisas que se passam na nossa mente. Nós não podemos ser movidos por sentimentos, meus irmãos. Nós precisamos ser movidos pela mente de Cristo. Os sentimentos vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. No verso 7, ele vai falar do resultado, né, de tudo que ele está colocando aqui. Aliás, antes um pouquinho de falar do verso 7, só colocando acerca da oração, quando Paulo diz aqui sobre pedidos, né, ele fala, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ele também fala das várias formas de oração. Nós temos a oração em si, que nós poderíamos colocar aqui como esse tempo investido na presença de Deus. Nós temos a súplica, que são os nossos pedidos suplicantes, quando nós clamamos, né, angustiados muitas vezes diante de Deus, e ali esvaziamos esse peso dos nossos ombros. Mas ele também fala de ações de graças, quando nós gastamos um tempo na presença de Deus apenas louvando a Ele e bendizendo pelo que Ele já tem feito por nós. Amém, irmãos? Então, isso tudo são formas de nós apresentarmos diante de Deus as nossas ansiedades. O verso 7, ele fala de um resultado. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa, né, irmãos? Eu não me recordo agora do salmo, mas eu me lembro de um salmo que diz exatamente isso, que Deus conserva na mais perfeita paz aquele cujo coração está no Senhor. É mais ou menos isso que Paulo está prometendo aqui, que Deus tem paz para dar àqueles que colocam diante dele as suas inquietações, que Deus tem paz para oferecer àqueles aflitos que se chegam diante dele, angustiados, abatidos, e quando colocam diante do Senhor as suas inquietações, saem da sua presença alegres, contentes, motivados, animados, fortalecidos. Então, isso é extraordinário, esse privilégio que nós temos. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, exerça esse seu direito diante de Deus. É um direito que Jesus conquistou por você. E se chegar diante de Deus, abrir o seu coração, esvaziar a sua alma de toda angústia, de tudo aquilo que traz tristeza, abatimento à sua alma, ao seu coração, ao seu espírito. E é certo que o Senhor vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma promessa, e uma promessa que se cumpre, não é? Então, é muito interessante que Paulo vai falar sobre a paz que Deus dá duas vezes, né? No final do verso, desse primeiro bloco, no verso 7, e no final do segundo bloco, no verso 9, onde ele vai falar sobre o pensamento. Né? Finalmente, irmãos, aqui ele está trazendo uma conclusão de tudo que ele disse. Né? Então, como é que ele resume tudo que ele disse? Ele resume justamente falando sobre o pensamento. Então ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a um ponto muito importante dessa carta. Porque Paulo nos ensina que a nossa capacidade de pensar bem
depende muito daquilo que nós trazemos ao pensamento, aquilo que ocupa as nossas mentes. Então, é impossível para nós termos bons pensamentos, pensamentos cristãos, é impossível para nós reproduzirmos a mente de Cristo se nós temos trazido para dentro dos nossos pensamentos, se nós temos nos ocupado com coisas que não estimulam esses pensamentos cristãos. Então, aqui é um processo de retroalimentação, né? Eu procuro pensar em coisas boas, eu trago essas coisas boas para dentro do meu coração, da minha alma, e, consequentemente, o meu pensamento se torna um pensamento cheio de coisas boas, né, relacionadas a Cristo, à mente de Cristo, porque eu estou exercitando o meu pensamento naquilo que é bom. Então, assim como nós exercitamos o nosso corpo para ter saúde física, nós também precisamos exercitar os nossos pensamentos para termos saúde emocional, mental, saúde espiritual. Então, Paulo fala do que é verdadeiro, né? A verdade que é o quê? A verdade é uma virtude que vem de Cristo, né? Evangelho de João, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Então, quando nós trazemos para o nosso coração o que é verdadeiro, Paulo está falando sobre aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina a respeito da pessoa de Cristo, do ser de Cristo. Tudo que é respeitável, né, respeitável aqui no sentido de ser capaz de algo que alguém pode ver e pode copiar, porque é algo respeitável, uma coisa que transmite honra, que transmite dignidade àqueles que observam. Ele fala sobre o que é justo, né? Justo à luz do quê? Da palavra de Cristo, da palavra de Deus. O que é puro. Meus irmãos, se existe algo que nós precisamos desesperadamente recuperar nessa geração, é a capacidade de pensarmos em coisas puras. Nós vivemos num mundo indecente, um mundo imoral, um mundo perverso, um mundo sujo, um mundo mau, que está agonizando. E nós, em maior ou menor grau, acabamos sofrendo a influência de toda essa sujeira, e a nossa mente acaba sendo contaminada e poluída por tudo isso. Talvez você possa pensar, poxa, mas isso só teria solução se eu fosse para o monastério. Não, meus irmãos. Porque se você for para o monastério, seus pecados vão te acompanhar. Se você pudesse deixar os pecados do lado de fora da porta, aí sim. Mas não, eles vão contigo. E eles vão te perseguir por onde você for. Então, à medida que nós ocupamos a nossa mente com coisas boas, com aquilo que é louvável, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, consequentemente, nós vamos sendo também transformados, a nossa mente vai sendo transformada e capacitada a pensar em coisas boas e puras. Então, é um exercício. Ele fala sobre também o que é amável, né, sobre o que é de boa fama, sobre aquilo que há, em que há virtude. Veja que Pedro vai falar algo semelhante. Já estou quase terminando. Vamos a 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que convêm à vida, que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornassem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Como escapar das corrupções? Ele diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude conhecimento, domínio próprio, a domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais,
farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. O exercício da nossa mente. Como, então, nós podemos fazer isso de modo prático, irmãos? Meus irmãos, nós precisamos nos ocupar com coisas que enriqueçam o nosso pensamento. Quanto tempo faz que você não lê um bom livro? Aliás, se é que você já leu algum livro de capa a capa na sua vida. Porque, meus irmãos, nós não temos uma cultura que nos estimule a leitura. Eu já falei aqui, naquela época que as pessoas chamam de ditadura, em que elas dizem que tudo era ruim, havia uma propaganda, né, da Biblioteca do Exército, e eu já falei isso daqui diversas vezes, vou falar ainda muitas, né, onde o slogan era: um país se faz de homens e livros. Um país se faz de homens e livros. O sistema, não fica esperando que o sistema vai te estimular a ler, porque se você ler, a tua mente vai se abrir. E se a mente se abrir, não serve para o sistema. O sistema quer que você não leia nada. Ele quer que você receba tudo por regurgitação, não é como as aves fazem com seu filhote. Elas comem e depois elas vão lá no ninho e regurgitam tudo no biquinho do filhote. É isso que o sistema quer fazer com você. Empurrar essa nojeira toda que está aí, toda essa imundície para a nossa goela abaixo e nos fazer contaminados de tal maneira que nós já não vamos conseguir ter mais um pensamento que vale a pena. Então, meus irmãos, o bom pensamento precisa de treinamento. E nós precisamos tomar uma decisão, uma atitude a partir de hoje para mudar isso. Não queira começar com a Odisseia, né, de Homero, a Ilíada. Não, comece com uma coisa simples, comece com um livrinho pequeno e vá aumentando aos poucos, até que você se torne um leitor ávido por conhecer, por aprender, por crescer. Ah, se nós gastássemos, irmãos, o mesmo tempo na leitura de livros que nós gastamos com os nossos smartphones, com os nossos aparelhinhos tecnológicos, este mundo seria outro, a história seria outra. Por que nós não temos gênios mais neste mundo? Por que nós ficamos sempre nos remetendo aos gênios do passado? Porque o pensamento não é estimulado. Então, nós nos acomodamos e vamos recebendo ali aquela porção diária de droga que vai infectando as nossas mentes e vai nos deixando obstruídos, né, vai nos deixando sem a capacidade de pensamentos críticos, e é isso que o sistema quer nos transformar em máquinas de fazer a sua vontade. Mas, meus irmãos, há um Deus no céu que é poderoso para quebrar essa cadeia, essa corrente, que é poderoso para nos libertar desses grilhões, para libertar a nossa mente e nos ensinar a viver uma vida que pensa, uma vida que reflete, que julga corretamente, que faz boas escolhas, à luz da palavra de Deus, a partir da mente de Cristo. É isso que Deus espera e deseja para nós. Mas nós precisamos, irmãos, romper com a zona de conforto, pelo amor de Deus. Vamos começar a fazer isso hoje. O que também aprenderam, ele diz, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo, ele ensina duas maneiras de nós enriquecermos o nosso pensamento. A primeira é através da busca diligente de tudo que é virtuoso, de tudo que é bom, de tudo que é puro. Mas ele também nos ensina a buscar esse enriquecimento do nosso pensamento por imitação. De novo, percebe como ele insiste na imitação? Não foi assim que a gente começou o versículo 17 do capítulo 3? Não é? Irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. E como ele termina? O capítulo 4, verso 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
Então, imitação, imitação, imitação. Mas nós só podemos e devemos imitar, como cristãos, os bons exemplos e não os maus. Então, veja que ele falou de bons pensamentos, que são os seus pensamentos, mas ele também falou de maus pensamentos, que são os pensamentos daqueles que queriam ferir o seu coração. E apesar de pregarem o evangelho, faziam isso por motivos errados, por desejos perversos e maus. Então veja que até uma coisa boa pode nos levar a pecar perante Deus se as motivações não forem boas. Então Paulo está dizendo aqui, falando sobre coisas que são essenciais, irmãos, essenciais, que não podem faltar no nosso cardápio diário. Procure ouvir boa música, meus irmãos, boa música, pelo amor de Deus. Quando eu falo de boa música, eu não estou falando só de música evangélica, não, porque tem muita música evangélica ruim e que não vai nos ajudar a enriquecer o nosso pensamento em nada. Essa história de a gente ficar o tempo todo repetindo esses mantras, né, de que nós podemos, de que nós somos isso, somos aquilo, merecemos, somos filhinhos amados, somos isso, somos aquilo. Meus irmãos, o louvor é para Deus, não é para nós. O que nós merecemos não é louvor. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, não nos dá o que merecemos, nos dá o que precisamos. Então, a música que não exalta o nome do Senhor, a música que não exalta a Cristo, não é música cristã. É cantada na igreja, não é música sacra. Talvez, ao invés de você ouvir esse tipo de música, é melhor você ouvir uma composição de Sebastian Bach, que compôs várias músicas que exaltam a glória de Deus, por sinal. Então, nós precisamos, irmãos, procurar reformular o nosso pensamento. E para isso precisamos reformular as nossas atitudes. E você sabe o que vai acontecer como resultado disso? Nós também teremos bons sentimentos. Porque os bons sentimentos começam com os bons pensamentos. Não podemos deixar que a coisa se inverta. Nós não podemos esperar que os nossos sentimentos definam os nossos pensamentos, porque aí a coisa não funciona. Tem que ser o contrário. Os pensamentos é que determinam os sentimentos. Então, se o meu coração quer me enganar, ele não vai conseguir me enganar, porque a minha mente está ajustada com a mente de Cristo. Ela está alinhada com a mente de Cristo. Se eu tenho problema com prepotência, com arrogância, com orgulho, com egocentrismo, com vaidade, eu procuro diligentemente, como disse Pedro, me esforçar para encher a minha mente com a mente de Cristo, o Senhor vai me ajudar a encontrar o caminho da humildade. Os meus sentimentos começarão a ser sentimentos de humildade, entende? De simplicidade. Se eu tenho pensamentos, né, de baixa autoestima, se não me amo o suficiente, se não considero que Deus me ama porque eu mesmo não me amo, mas se os meus pensamentos estão sendo o tempo todo cheios com a mente de Cristo, Deus vai mudar isso. Amém. Ele vai nos dar bons pensamentos a nosso próprio respeito, vai nos ajudar a nos amar mais e melhor, e nos considerar mais e melhor diante dEle. Ou seja, tudo parte daí, meus irmãos. E eu acredito que é por essa razão que Paulo procura terminar a carta justamente falando sobre o exercício do pensamento. Ele está perguntando para os filipenses, o que vocês pensam sobre os pensamentos de vocês? Eu pergunto para você nesta manhã, o que você pensa sobre os seus pensamentos? E é bom que a gente, sem querer fazer trocadilho, pare para pensar a esse respeito, porque é isso, meus irmãos, que vai determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso na nossa caminhada cristã. Logo ali à frente, Cristo está vindo, Ele está vindo buscar a sua igreja.
E nesse dia, nós teremos que ter muita convicção daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, para que não haja dúvida em nossos corações, se Cristo virá para a nossa alegria ou para a nossa tristeza e decepção. Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Eu deixo então essa aplicação com os irmãos. Procure a partir de hoje levar em conta aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Procure a partir de hoje promover uma mudança na sua vida. Eu tenho certeza que os frutos que você vai colher valerão muito a pena todo o esforço e trabalho. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos chegar mais uma vez, Senhor, aqui ao final de uma jornada pela Tua Palavra, onde temos aprendido, Senhor, sobre a necessidade de crescermos na nossa capacidade de pensar. Não pensar, ó Deus, qualquer coisa, qualquer pensamento, mas pensar de acordo com a mente de Cristo. Esse é o padrão que foi instituído nessa carta para nós. Imitar a Cristo, imitando aqueles que o imitam. Procurando conhecimento, Pai, crescimento, ó Deus, e a maturidade dos nossos pensamentos, à luz daquilo que é verdadeiro, que é puro, que é amável, em que há boa fama, em que há louvor, em que há virtude, para que seja isso que ocupe a nossa mente todo o tempo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática aquilo que temos aprendido, para que os nossos sentimentos não nos enganem e não nos levem, Senhor, a nos levantar contra os nossos irmãos, nos dividindo a igreja, dividindo o corpo de Cristo, o que certamente, Senhor, trará sérias consequências sobre nós. Que nós possamos buscar sempre o caminho da reconciliação, como o Senhor tem nesta manhã nos lembrado, a advertência que foi feita para Evódia e Sintique, que também é feita para cada um de nós. Que a nossa mente esteja, ó Deus, focada em um único alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos pensar a igreja de uma maneira madura, diferente, Senhor, a partir dessa palavra, entender que o caminho da unidade é o único caminho que nós devemos seguir, Pai, porque qualquer outro, Senhor, poderá trazer sério juízo sobre as nossas vidas. Então, tem misericórdia de nós, se porventura nós temos permitido que os nossos sentimentos nos enganem, e com isso temos moldado um pensamento mau, um pensamento perverso, um pensamento divisor, um pensamento, ó Deus, faccioso, que atrapalha a caminhada e a marcha da Tua igreja. Nós nos arrependemos desse pecado e te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós, leva-nos na direção da Tua vontade, do Teu querer, dos Teus propósitos. Ajuda-nos, ó Deus, a submetermos toda a ansiedade dos nossos corações à presença do Senhor. A não guardar, ó Deus, inquietações e angústias que achatam a nossa alma, ó Deus, que empobrecem, Senhor, a nossa alegria, que trazem, ó Deus, uma cara fechada e amargurada, Senhor, quando nós deveríamos ter um semblante alegre, porque a Tua palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto, Senhor. Então, Pai querido, ajuda-nos, transforma-nos, ó Deus, transforma-nos, ó Deus, também curando as nossas doenças, que muitas vezes trazem abatimento à nossa alma. Ó Deus, nós oramos, a Tua palavra diz que nós devemos orar com súplicas, ó Deus, com clamor diante de Ti, então nós clamamos, vem trazer cura, Senhor, para as doenças que afligem nosso corpo e trazem ansiedade aos nossos corações. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a paz que excede todo entendimento, que ela venha guardar os nossos corações, ó Deus, e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a partir de hoje buscarmos o caminho de ocupação do território, o território da nossa mente. Ó Pai, que nós possamos virar esse jogo, Senhor,
que está pendendo para o lado do mundo. A nossa mente está sendo, ó Deus, captada, está sendo cooptada, está sendo, ó Deus, encharcada, ocupada, entulhada de toda essa cultura perversa e má que o sistema produz diariamente e alimenta, Senhor. Mas nós te pedimos em nome de Jesus, liberta-nos, ó Deus, liberta-nos, ó Pai, das mídias perversas que ocupam a nossa mente, ó Deus, indevidamente. Liberta-nos, Senhor, das novelas, liberta-nos, ó Deus, de toda essa estrutura de ópio, ó Deus, de droga, que infecta a nossa alma, Senhor, que entorpece os nossos pensamentos. Que o Senhor nos liberte e quebre todas as cadeias e os grilhões nessa manhã, e nos desperte, ó Deus, para que nós possamos pensar melhor, pensando com a mente de Cristo, Senhor. Dá-nos a coragem, a ousadia, a boa vontade, a determinação de começarmos a mudar a partir de hoje, Senhor, mudando os nossos hábitos. Porque, Senhor, se a mente muda, os hábitos mudam. Se os hábitos mudam, a mente também muda. É um processo que nós precisamos, ó Deus, enxergar sempre nessa perspectiva. Nós somos o que pensamos e pensamos aquilo que somos. E nós possamos mudar, Senhor, mudando os hábitos, a compreensão e as atitudes a partir de hoje. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.